Sente que as pernas já não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado se tornou uma tarefa hercúlea? Talvez tenha notado que se levanta da cadeira com um pouco mais de esforço do que antes. Esta sensação de fraqueza, de perda de vigor, não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitas pessoas depois dos 60 anos. Um ladrão silencioso que nos rouba a independência e a confiança, chamado sarcopenia, que nada mais é do que a perda de músculo relacionada com a idade. Ficamos a pensar que é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento, um destino ao qual nos temos de resignar. Mas, e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não só pode ser travada, como pode até ser revertida? E se eu lhe dissesse que um erro muito comum, que muitos de nós cometemos todas as noites ao jantar, está a acelerar este processo sem que nos apercebamos? Neste vídeo, vamos desvendar este erro e descobrir alguns hábitos e alimentos simples, baseados na nossa cultura e na nossa cozinha, que vão ajudar a reconstruir a sua força, a proteger os seus músculos e a devolver-lhe a energia que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar é talvez o mais surpreendente e, ao mesmo tempo, o mais fácil de todos de colocar em prática. Vamos então mergulhar diretamente no coração do problema. O grande erro que está a sabotar os seus músculos acontece à noite, na refeição que muitos de nós consideramos a mais leve e, por isso, a mais saudável, o jantar. Pense na sua rotina. Depois de um dia atarefado, o que é que sabe melhor do que uma refeição reconfortante e simples? Para muitos portugueses, isso significa uma tigela de sopa de legumes quentinha, talvez com um pedaço de pão para acompanhar e uma peça de fruta para a sobremesa. Parece o jantar perfeito, não é? Leve, digestivo, cheio de vitaminas. E, na verdade, não está errado. É uma refeição saudável. No entanto, para quem já passou a barreira dos 60 anos, este jantar, por mais inocente que pareça, pode ser um dos maiores inimigos da sua massa muscular. A razão é simples: falta-lhe o ingrediente mais crucial para a reparação e construção muscular noturna: a proteína. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a utilizar a proteína que comemos. É um fenômeno conhecido como resistência anabólica. Isto significa que precisamos de mais proteína do que quando éramos mais novos para conseguir o mesmo efeito de construção muscular. O nosso corpo é como um pedreiro que ficou um pouco mais lento com a idade. Para construir a mesma parede no mesmo tempo, precisa que lhe entreguem mais tijolos. E a noite é precisamente o período em que este pedreiro faz o seu trabalho mais importante. Enquanto dormimos, o nosso corpo entra num modo de reparação intensiva. É durante o sono que os pequenos danos nos músculos, causados pelas atividades do dia a dia, são reparados, e o tecido muscular é reconstruído, mais forte do que antes. Mas para que esta obra aconteça, o corpo precisa de matéria-prima. Precisa desses tijolos, que são os aminoácidos que formam as proteínas. Se jantarmos apenas uma sopa de legumes, estamos a enviar o nosso pedreiro para a obra noturna de mãos a abanar. Ele tem a vontade, tem as ferramentas, mas faltam-lhe os tijolos. O que acontece a seguir? Na falta de material vindo da alimentação, o corpo vai buscar esses tijolos onde eles já existem, desmontando outros músculos para obter os aminoácidos de que precisa para funções vitais. Em vez de construir, o corpo acaba por destruir. E é assim que, noite após noite, de forma silenciosa e invisível, vamos perdendo a nossa preciosa massa muscular. Então, qual é a solução? Significa que temos de deixar de comer a nossa sopa reconfortante? De maneira nenhuma. A solução é transformar essa sopa, ou esse jantar leve, num aliado. A primeira e mais importante mudança é garantir que o seu jantar tenha uma boa fonte de proteína. E isto é muito mais fácil do que parece. Pense na sua sopa de legumes favorita. Agora imagine adicionar-lhe um punhado de grão de bico ou feijão branco já cozido. Estes legumes não só adicionam uma textura maravilhosa, como são uma excelente fonte de proteína vegetal. Outra opção incrivelmente simples é cozer um ovo, picá-lo e misturá-lo na sopa no final.
Um ovo é uma potência de proteína de alta qualidade e transforma instantaneamente a sua sopa numa refeição completa. Se tiver sobras de frango assado do almoço, desfie um pouco e junte à sopa. O sabor fica delicioso e o benefício para os seus músculos é imenso. Se não for dia de sopa, as opções são igualmente fáceis e saborosas, bem ao nosso estilo português. Em vez de uma refeição grande e pesada, pense numa pequena posta de peixe grelhado, como um carapau ou uma sardinha. O nosso peixe é uma das melhores fontes de proteína e ômega 3 que existe. Um pequeno filete de robalo ou dourada, cozido ao vapor com um fio de azeite e umas ervas aromáticas, é uma refeição leve, deliciosa e um verdadeiro presente para os seus músculos. Outra alternativa fantástica são os ovos. Uma simples omelete com 2 ovos, talvez com um pouco de queijo magro e uns espinafres, prepara-se em 5 minutos e fornece a quantidade de proteína ideal para alimentar a sua recuperação noturna. O segredo não é comer muito, mas sim comer de forma inteligente. É garantir que todas as noites antes de se deitar, dá ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa. Ao fazer esta pequena mudança, está a transformar o seu jantar de um potencial sabotador num poderoso construtor de força. Agora que ajustamos o nosso jantar para se tornar uma verdadeira central de reparação muscular noturna, vamos olhar para o resto do dia. Porque a verdade é que a construção de um corpo mais forte não acontece apenas numa refeição. É um esforço contínuo, feito de pequenos hábitos inteligentes que se acumulam. E o segundo hábito tem a ver com algo que muitos de nós já fazemos: caminhar. A caminhada diária é um dos melhores exercícios que existem, especialmente depois dos 60. Faz bem ao coração, à mente, às articulações. Mas se o nosso objetivo é combater a perda de músculo, a forma como caminhamos pode fazer toda a diferença. Um simples passeio em passo de lazer, embora relaxante, pode não ser suficiente para enviar aos nossos músculos o sinal de que precisam para se manterem fortes. Precisamos de transformar a nossa caminhada num passeio com intenção. O que significa isto? Significa introduzir pequenos desafios no nosso percurso. Não precisa de se transformar num atleta de maratona da noite para o dia. Pense no seu caminho habitual, aquele que faz para ir à padaria ou ao jardim. Em vez de manter sempre o mesmo ritmo, tente acelerar o passo durante 1 minuto. Caminhe um pouco mais rápido, o suficiente para sentir a sua respiração a ficar um pouco mais ofegante, e depois volte ao seu ritmo normal. Faça isto várias vezes durante a sua caminhada. Este pequeno estímulo extra diz aos seus músculos: atenção, preciso de um pouco mais de força aqui. Outra forma excelente de o fazer é aproveitar a geografia do nosso terreno. Portugal é um país de colinas e ruas inclinadas. Em vez de evitar aquela pequena subida no seu bairro, encare-a como uma oportunidade. Subir uma rua inclinada, mesmo que devagar, ativa os músculos das pernas e dos glúteos de uma forma muito mais intensa do que caminhar em terreno plano. É como fazer um mini treino de força sem sequer ter de entrar num ginásio. Se não houver subidas perto de si, procure escadas. Subir e descer um lanço de escadas 2 ou 3 vezes pode ser um exercício fantástico. Pode até carregar um pequeno peso em cada mão, como 2 garrafas de água de meio litro, enquanto caminha. Esse peso adicional, por mais pequeno que seja, força os músculos a trabalhar um pouco mais. A ideia é quebrar a monotonia e surpreender o corpo. É este estímulo, este pequeno desafio, que impede os músculos de se acomodarem e entrarem em declínio. Passando do movimento para a nutrição, o nosso terceiro hábito foca-se num período do dia muitas vezes esquecido: o meio da manhã. É comum tomarmos o pequeno almoço e depois só voltarmos a comer ao almoço, talvez com um café pelo meio. Este longo período sem ingestão de nutrientes, especialmente de proteína, pode levar o corpo a entrar num estado catabólico, ou seja, a começar a quebrar tecido muscular para obter energia. Para evitar isto, introduzir um pequeno lanche rico em proteína a meio da manhã é uma estratégia poderosa. E mais uma vez, as opções são simples e fazem parte da nossa cultura. Um iogurte natural, especialmente o iogurte grego, que é mais rico em proteína,
é uma escolha perfeita. Pode juntar-lhe umas nozes ou amêndoas para um extra de nutrientes e textura. Um pequeno punhado de tremoços, um petisco tão nosso, é uma fonte fantástica de proteína vegetal. Uma fatia de queijo magro, um copo de leite ou até mesmo um ovo cozido, que pode ter guardado do dia anterior, são opções rápidas, práticas e eficazes. Este lanche não serve para lhe tirar a fome para o almoço. Serve como uma ponte de proteína, mantendo um fluxo constante de tijolos a chegar aos seus músculos ao longo do dia. Isto mantém a fábrica muscular a funcionar de forma estável, prevenindo a quebra e promovendo a manutenção. E por fim, neste bloco, vamos falar de um herói silencioso, um nutriente que muitas vezes associamos apenas à saúde dos ossos, mas que é absolutamente vital para a função muscular: a vitamina D. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, a nossa principal fonte de vitamina D. No entanto, com a idade, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir esta vitamina a partir da luz solar. Além disso, passamos mais tempo dentro de casa, especialmente nos meses de inverno. A deficiência de vitamina D está diretamente ligada à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. Por isso, é fundamental garantir que temos níveis adequados. Aproveitar o sol da manhã ou do final da tarde, expondo os braços e o rosto por 15 a 20 minutos sem protetor solar, pode fazer uma grande diferença. Na nossa alimentação, podemos encontrar vitamina D em peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão. A gema do ovo também contém alguma. No entanto, pode ser difícil obter o suficiente apenas através do sol e da comida. Por isso, na sua próxima consulta, fale com o seu médico sobre a possibilidade de verificar os seus níveis de vitamina D. Uma simples análise ao sangue pode revelar uma deficiência, e a suplementação, se recomendada pelo médico, é uma forma fácil e segura de garantir que os seus músculos têm este copiloto essencial a trabalhar a seu favor. Já vimos como um jantar mais rico em proteína pode transformar as nossas noites, como uma caminhada com mais alma pode despertar os nossos músculos, como um lanche inteligente a meio da manhã pode manter a nossa força, e como o sol e a vitamina D são essenciais para todo este processo. Mas guardei para o final o hábito mais simples, o mais fundamental e talvez por isso mesmo o mais frequentemente ignorado. É algo que não custa dinheiro, não requer preparação e está sempre ao nosso alcance. Falo do poder da água. Sim, a simples e humilde água. Quando pensamos em construir músculo, pensamos em proteína, em exercício. Raramente pensamos em hidratação. E esse é um erro tremendo. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja uma desidratação leve que nem nos faz sentir sede, o desempenho dos nossos músculos é diretamente afetado. A água é essencial para transportar nutrientes, incluindo os preciosos aminoácidos da proteína, para as células musculares. Se não houver água suficiente, a entrega destes tijolos para a obra de reparação fica comprometida. É como tentar construir uma casa sem água para misturar o cimento. Além disso, a desidratação pode aumentar a sensação de fadiga e provocar cãibras musculares. Quantas vezes já se sentiu cansado sem motivo aparente ou acordou a meio da noite com uma cãibra dolorosa na perna? Muitas vezes, a culpa não é da idade nem do esforço, mas simplesmente da falta de água. Com o envelhecimento, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Não sentimos tanta sede como antes, mesmo quando o nosso corpo precisa de líquidos. Por isso, não podemos confiar na sede para nos dizer quando beber. Temos de tornar a hidratação um hábito consciente. Comece o seu dia com um grande copo de água, antes mesmo do café. Isso ajuda a reidratar o corpo depois da noite de sono. Tenha sempre uma garrafa de água ou um jarro à vista, na cozinha ou na sala de estar. Vê-la constantemente vai servir como um lembrete para beber um golo. Se não gosta de água pura, aromatize-a com uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam.
E não se esqueça que muitos alimentos são ricos em água. A nossa sopa de legumes, melancia, melão, laranjas, pepinos, todos contribuem para a sua hidratação diária. Portanto, o que aprendemos hoje? Aprendemos que aquela simples sopa ao jantar, embora saudável, precisa de um reforço, que adicionar um ovo, um pouco de peixe ou um punhado de grão de bico pode transformar a sua noite de um período de perda para um período de ganho. Vimos que as nossas caminhadas diárias podem ser muito mais do que um passeio, podem ser um verdadeiro estímulo para as nossas pernas se lhes adicionarmos um pouco de intenção, um pouco de desafio. Descobrimos que um simples iogurte ou um punhado de tremoços à meio da manhã não é um luxo, mas sim uma estratégia inteligente para nutrir o nosso corpo continuamente. Relembramos a importância do nosso amigo, o sol, para nos dar a vitamina D que os nossos músculos tanto precisam. E, por fim, fomos lembrados do poder incrível e fundamental de algo tão básico como a água. Sei que pode parecer muita informação, mas, por favor, não se sinta sobrecarregado. A beleza disto tudo está na simplicidade. Não precisa de mudar a sua vida toda de um dia para o outro. A chave é começar pequeno. Escolha uma coisa. Talvez esta semana o seu único objetivo seja adicionar um ovo cozido à sua sopa 3 vezes. Ou talvez decida levar uma garrafa de água consigo sempre que sair de casa. Na próxima semana, pode tentar acelerar o passo durante 2 minutos na sua caminhada. Pequenos passos, dados de forma consistente, criam um impulso que leva a grandes transformações. A força que sente que perdeu não desapareceu para sempre. Ela está aí, adormecida, à espera que lhe dê as condições certas para despertar. O seu corpo é incrivelmente resiliente e tem uma capacidade fantástica de se regenerar, em qualquer idade. Gostava muito de ouvir a sua história. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar? Ou talvez já pratique alguns deles e queira partilhar os resultados. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Ler as vossas experiências enriquece a nossa comunidade e ajuda-nos a todos. Se este vídeo lhe trouxe alguma clareza, alguma esperança ou alguma motivação, por favor, demonstre-o deixando um gosto. Esse pequeno gesto ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que, tal como nós, procuram formas de viver melhor e com mais força. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar as notificações para não perder os nossos próximos encontros, onde continuaremos a explorar caminhos simples para uma vida plena e saudável depois dos 60. Cuide bem de si. Lembre-se que cada escolha saudável que faz é um ato de amor para com o seu corpo. Até a próxima!